E aí, galera? Estamos voltando com a parte de termoquímica, que eu espero que você tenha feito a primeira parte, que não era difícil, né? E agora nós temos aí os chamados fatores que influenciam a velocidade. Dentro desses fatores que influenciam velocidade, os fatores que influenciam o ΔH, que influencia a variação de entalpia. Então nós temos que saber trabalhar, né, brincar com isso. A partir de agora é o que nós vamos ver, né? E os chamados calores de reação aí, que são bastante importantes dentro do chamado estudo da termoquímica. Então o primeiro fator que influencia o ΔH, pessoal, é a temperatura e pressão. Se você trabalhar em diferentes temperaturas ou diferentes pressões, você vai ter diferentes variações de entalpia. Então, se você fizer uma reação, por exemplo, temperatura de 15 graus, ó, essa reação tem um ΔH que é 183,9. Se você fizer 75, o ΔH é outro. Ó. A diferença não é tão grande, não é uma diferença, né, significativa, mas é uma diferença. Então, você tem que levar em consideração. Dependendo da temperatura que tu trabalha, vai ter diferentes variações de entalpia. A pressão também influencia, pessoal, mas a influência da pressão é muito pequena. Ela só vai ter uma influência assim que dá para se levar em consideração em pressões superiores a 1000 atmosferas. E nós não trabalhamos nessa condição, né? Na verdade, a gente trabalha na condição de 1 atm. É difícil você trabalhar numa condição de pressão tão alta assim. Não que não possa, né? Existem condições para isso. Mas não se trabalha na prática, né? Só casos muito eventuais. Então, pressão a gente quase não fala. Depois vem quantidade de reagente produto. E essa aqui é muito fácil e relativamente óbvio se você pensar, né? Pensa, se você queimar carvão, queimar 1 kg de carvão, tu vai liberar X calorias. Se queimar 3 kg de carvão, é lógico que tu vai liberar mais energia. Então, a quantidade de substância que vai reagir é proporcional à variação de entalpia, ou a variação de entalpia é proporcional à quantidade da substância. Isso significa dizer que qualquer coisa que você faça com a reação, em termos de quantidade, vai ter que fazer com o ΔH junto. Então é como se ele fosse um dos componentes da reação. Então multipliquei a equação por 2, ó. Tem que multiplicar o ΔH por 2. Multipliquei por 3, multiplica por 3. Inverte a reação, inverte o ΔH. Ou seja, o ΔH muda de sinal. Se ele é positivo para um lado, é negativo para o outro. Tá? Então isso é extremamente importante, porque vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito com reguinha de 3 relacionada a isso, né? Mas, ó, tem tantas gramas, né, de tal combustível. Qual é o calor liberado? E tu faz uma reguinha de 3 relacionada com a reação. Tá? Então isso é bastante usado e nós vamos usar também bastante aqui. Depois tem os chamados estados físicos. Ó. Nesses estados físicos, pessoal, a gente tem que cuidar, ó, que se mudar o estado físico, muda o ΔH. Ponto. Legal, sem problema. Então, ó, significa que se você fizer a reação da queima de hidrogênio e formar água líquida, tu tem um ΔH. Se tu formar água gasosa, tu vai ter outro ΔH. Agora, é muito importante que você se toque, né? Que os estados físicos, então, têm energias diferentes, têm entalpias diferentes. E aqui que tem um detalhe que tem que tomar muito cuidado. Quem é que tem maior entalpia? Considerando que entalpia é conteúdo calorífico, tem maior entalpia, tem maior energia, tem maior conteúdo calorífico, o estado gasoso. Porque para você ir do sólido para o líquido, tu aquece, para ir de líquido para gás, tu aquece de novo. Então, quer dizer, se tu está fornecendo calor para sair de sólido para líquido para gás, então a energia está aumentando. Então, quando você vai determinar essas energias dos estados físicos, regra não muda. O gás sempre fica em cima, sempre. Então, aqui você vai ter água líquida, aqui tu vai ter água sólida, aqui tu vai ter água líquida, aqui tu vai ter água gasosa. Isso é sempre nessa posição. O gás é sempre em cima. Agora, por que eu estou descendo aqui no gráfico? Eu estou descendo porque essa reação é uma reação exotérmica.
Se é exotérmica, libera calor, então o reagente vai estar em cima, produto vai estar embaixo, só que eu vou ter produtos em diferentes estados físicos. E aí aquilo que eu falei, ó, quem é que tem mais energia? O gás tem mais energia, então o gás está em cima, o sólido está embaixo. E aí tu tem os valores relacionados a isso. Tudo bem? São fornecidos, você não tem que saber valor nenhum. Agora veja um detalhe, ó, pessoal, isso é extremamente importante que você perceba. Então, se eu perguntar quem é que tem maior entalpia, sólido, líquido ou gás? Aí tu vai dizer, a entalpia do sólido é maior que a entalpia, a entalpia do sólido é menor que a entalpia do líquido, que é menor que a entalpia do gás. O gás é a maior entalpia. Mas entalpia é uma coisa e variação de entalpia é outra. Porque a variação de entalpia é o que eu preciso para chegar até aqui embaixo. Então, quem é que tem a maior variação de entalpia? É para chegar no sólido. Esse é o maior ΔH. E aí, se você sabe o ΔH que você tem para chegar aqui, e você sabe o ΔH que é para chegar aqui, tu sabe a diferença da energia de um e outro. Então, nós dizemos que esse 1.7, que é a diferença entre 70 e 68.3, é o chamado calor de fusão da água, que é o calor necessário para fundir um mol de água. Poderia, a partir daí, determinar também qual é o calor de vaporização da água, que é a diferença entre líquido e gás, 10.5. E como você está subindo no gráfico, sempre que tu sobe, o processo é endo, sempre que tu desce é exo. Subiu o ΔH positivo, desceu o ΔH negativo. Esse é o chamado calor de vaporização da água, que tu está formando, né, vaporização, né, ou, dependendo do caso, né, você tem o calor de evaporação, né, o calor, né, dependendo do que você está falando, o calor de ebulição. Aí tem a volta, porque tu pode vir de lá para de cima para baixo. De cima para baixo é o contrário, menos 10.5. Se para cima tu ganha, para baixo tu perde. E o nome desse valor, gás para líquido, é condensação ou liquefação, dependendo do caso. E também de líquido para sólido, que chama-se solidificação, que é o mesmo valor numérico, só que o sinal invertido. E ainda, eu posso determinar o calor de sublimação. O que é a sublimação? É direto para ir de sólido para gás ou de gás para sólido. Aí vai ser 12.2. Tem que somar esses dois aqui. Esse é o calor de sublimação da água sólida. Para a água sólida é positivo, sublimação da água gasosa é negativo. Então, esses valores aqui, pessoal, recebem um nome que é o chamado calor de mudança de estado físico. Então, eu posso te dar essa reação aqui, considerando que tu está formando os 3 estados físicos diferentes, e aí perguntar qual é o calor de fusão da água. Aí, o calor de fusão é a diferença entre estado sólido e líquido, que é 1.7. Então, todos esses calores aí, todas essas variações de entalpia têm nomes. Ó. Então, calor de fusão, calor de vaporização, calor de condensação, calor de solidificação. E de sólido para gás, calor de sublimação. Ou gás para sólido, depende qual é o sentido. Então, ó, que todos esses valores estão dados. Ó, líquido para sólido. Está lá, ó, líquido para sólido, menos 1.7. Sólido para líquido, mais 1.7. Líquido para vapor, está subindo, mais 10.5. Vapor para líquido, menos 10.5. Sólido para vapor, 12.2. Vapor para sólido, menos 2.2. E cada um deles tem um nome, que é o chamado calor de mudança de estado físico. E vai ser chamado de calor D sempre que tu tiver 1 mol da substância mudando o estado físico. Então, tem 1 mol de água mudando de líquido para sólido. Então, esse é o calor de solidificação da água. Tem 1 mol de água mudando de sólido para líquido. Então, esse é o calor de fusão. Se aqui tivesse 2, eu não poderia chamar de calor de fusão da água. Mas, a partir dele, eu poderia obter. Só dividir por 2, eu obteria o calor de fusão.
Então, cuida que às vezes eles fazem isso, eles te dão um valor para 2 e perguntam, qual é o calor de fusão? Aí tu tem que saber que tem que dividir por 2. Tudo bem? Então, aqui eu gostaria de novo de chamar a atenção, pessoal, eu até vou, parar aqui, ó, desse detalhe que eu considerei, que eu falei para vocês. Cuidado quando você fala em entalpia. Então, ó, eu tenho aqui uma que nós chamamos, vamos botar lá, entalpia, tá? Vou até aumentar a fonte aqui, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Vamos botar aqui para ficar bem visível. Vamos mudar a corzinha aqui. Pode ser vermelho, embora eu não goste. Então, ó, eu tenho entalpia do sólido. Tira daqui, entalpia do sólido. Opa. Entalpia do sólido, tudo bem? Que vai ser menor que a entalpia do líquido, que vai ser menor do que a entalpia do gás. Então, isso, gente, é regra. Sempre, sempre, sempre. Não tem exceção. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você falar entalpia, que é sempre isso. Outra coisa é você falar em variação de entalpia. Tá? Quando você fala variação de entalpia, é outra história. Então, isso que eu coloquei aqui, ó, tem a ver com a posição do estado sólido, líquido ou gasoso do gráfico. Sempre o gás fica em cima, porque o sólido é menor que o outro. Agora, outra coisa é variação de entalpia. Então, vou botar aqui um delta. Vamos botar um D, vamos lá para símbolo, ó. Para quem não sabe como é que faz. Symbol, symbol, symbol. Onde é que tu tá, symbol? Sem vergonha, tá lá embaixo. Vai lá que ele vira delta. Então, agora é ΔH do sólido. Então, volta. Esse seu maiúsculo aqui. ΔH do sólido. Comparado com, vamos copiar. ΔH do líquido. Tudo bem. Comparada com ΔH do gás. Agora é ΔH, é variação de entalpia, não é entalpia. Só que aí, gente, nesse caso, a coisa muda de figura. Por quê? Porque nesse caso vai depender da reação. Como a reação aqui é exotérmica, você está vendo que o ΔH para chegar no sólido é maior. Então, tu vai dizer ΔH do sólido é maior que o ΔH do líquido, que é maior que o ΔH do gás. Tudo bem? Agora, se o processo fosse endotérmico, o que mudaria se o processo fosse endotérmico? O que mudaria é que ao invés desse patamar estar aqui, ó, vamos botar lá para cima, olha aqui, ó. Se a reação fosse endogente, eu estaria saindo daqui para cima. Consegue enxergar? Estaria saindo para cima, não estaria saindo para baixo. E aí, se eu sair para cima, o que vai mudar agora? Quem é que fica em cima? Sempre, sem exceção, quem fica em cima é o gás. Lembra que nós comentamos? Sempre quem fica em cima é o gás. Então, você estaria o gás lá em cima. Vamos copiar aqui, copiar. Vamos botar o gás lá em cima. Olha lá, gás. O líquido sempre fica no meio, esse não tem outra possibilidade. O líquido vai ficar no meio, tudo bem? E o sólido vai ficar embaixo. Opa, copiei aqui, copiei, boto para cá, colei e vamos jogar lá para cima. Ó. Agora vamos determinar as variações de entalpia. Vamos lá, copiei de novo, joguei ali, vamos tirar ela daqui, Vamos fazer para lá. Muito bem? Olha aqui. Agora tu tem a variação de entalpia para chegar no sólido. A variação de entalpia para chegar no líquido. E a variação de entalpia para chegar no gás. Está conseguindo enxergar a historinha?
Olha lá. Qual é a maior variação de entalpia agora? Agora a maior variação de entalpia é do gás. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, é justamente isso aqui, ó. Uma coisa é você falar, olha lá. Vamos ver. Ó, uma coisa é você falar entalpia do estado físico. Quando você fala em entalpia do estado físico, sempre, sem exceção, a entalpia do sólido é menor que a entalpia do líquido, que é menor que a do gás. Quando você fala variação de entalpia para chegar a esse estado físico, aí vai depender da reação. Se a reação é exotérmica, vale o que está aqui. A variação de entalpia para chegar no sólido é maior que chegar no líquido. Mas se a reação fosse endotérmica, essa relação mudaria. Então, tu tem que ficar muito atento para ver como é que isso vai se apresentar. Então, quando se trabalha com esse estado físico, é muito importante a gente ter esse cuidado aí. Agora vem o chamado estado alotrópico. Para você entender isso, você tem que lembrar o que é alotropia. Se você não sabe, você pega, vai lá na internet, né? Olha aqui, estou aqui no meu computador, fico lá, entro na internet. Não sei, meu Deus do céu, com todo o acesso que hoje se tem às coisas, fica muito fácil. Então, tu vai lá e bota, ó, alotropia. O Luiz Henrique falou alotropia, não sei o que é. Aí tu vai lá e vai ver o que é alotropia. E vem exemplo, vem tudo. Então, essa alotropia, pessoal, é a ocorrência de substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento. Por exemplo, grafite e diamante, ó. Grafite e diamante são completamente diferentes. Completamente diferentes. Mas grafite e diamante são formados por carbono puro. Pensa, todos vocês aí têm grafite em casa. Todos vocês têm diamante em casa? Não tem, né? E por que não tem? Porque o diamante é muito caro e o grafite é barato. Pois é. Então tem muita coisa que você vê, né? Pega uma aula, assiste lá sobre alotropia, vai lá ver o conceito, né? Tá na Wikipédia, vamos ver o que a Wikipédia fala lá. Né? Abre lá, vai rapidinho, olha aqui, olha, tá mostrando, olha o diamante, olha o grafite, ó. Nada a ver um com o outro. Mas por que são diferentes? Por que são diferentes? Olha o diamante, ó. Não vou mostrar os que eu tenho aqui até para não chamar a atenção. Olha o grafite. Grafite é esse grafite preto e o lápis que você tem. Mas por que eles são diferentes? Em função da maneira como os átomos estão ligados. No diamante eu só tenho substâncias simples, enquanto que no grafite tem ligação dupla, são planos de carbono sobrepostos. Isso faz com que as propriedades desses compostos sejam completamente diferentes. Então é lógico, né, pessoal, se você pensar, é lógico que se você queimar grafite, tu vai ter um ΔH. Se você queimar um diamante, tu vai ter outro ΔH. É lógico, né? São substâncias diferentes. Só que ambos são carbono puro. Então veja que a reação é a mesma. Grafite é C. Diamante é C. C mais O2 soma CO2. C mais O2 soma CO2. Mas os ΔH são diferentes. E aí daqui vai ser uma coisa importante de novo, ó. Porque se eu tenho essa informação, olha o que tem de diferente nas duas reações. Que não tem grafite, eu tenho diamante, né? Então eu posso perguntar para vocês, ó, qual é o calor envolvido na transformação de grafite para diamante? Porque se eu sei que a diferença que existe aqui é justamente em função disso, a diferença que está havendo no ΔH é em função da diferença de energia entre os dois. Então, tu já sabe que a diferença de energia entre grafite e diamante é 0,5 quilocalorias. Agora, a questão que tu tem que saber é, mais ou menos, e aí que a gente tem que aprender a fazer para tornar esse assunto fácil. E aí eu vou mostrar para você já aí no gráfico para ver como é que você faz. Que é igual do estado físico, igual. Tá?
Bom, e o outro aqui, pessoal, é a presença de solvente, que é outro fator que influencia o ΔH. O que significa essa presença de solvente? Quando você dissolve uma substância em água, sempre a água ou esquenta ou esfria. Sempre. Então, se a água esquenta ou esfria quando eu coloco substância em água, significa que usar a substância pura ou usar a substância dissolvida tem diferença de ΔH. Porque quando ela se dissolve, tem um calor envolvido nesse processo. Então, se você usar o ácido sulfúrico, por exemplo, numa reação química, ele puro, ele vai ter um ΔH. Se tu usar ele dissolvido em água, ele vai ter outro ΔH. E a diferença entre os dois é justamente o que nós vamos chamar de calor de dissolução, que é o calor envolvido na dissolução de um mol dessa substância. Agora, é muito importante que tu saiba, porque isso eu posso te cobrar depois, ó, que sempre que eu botar um ácido na água, a água esquenta. E o que isso significa? Se a água esquenta, é porque o processo é um processo... Lembra lá? Exo. Sempre que libera calor, aquece a vizinhança. E ácido é regra. Sempre que eu coloco um ácido em água, a água esquenta. Sempre. Então aqui nós temos inclusive uma recomendação prática, que é a seguinte, ó. Não se coloca ela nele. É sempre ele nela. O que é isso? Você tá maluco? Nunca se coloca água no ácido. Isso pode causar uma pequena explosão dado esse calor liberado. A gente sempre coloca ácido na água. E o ácido se dissolve na água e libera calor sem problema. Quando tu bota água no ácido, o ácido vai todo para cima da água e libera calor num ponto. Aí pode, bum, dá uma explosãozinha aí. E dependendo do que tu tá usando, pode ser perigoso. Agora, sal em água, normalmente, não é sempre, ácido é sempre exo, tá? Sal em água normalmente é endo, então normalmente bota sal em água, a água esfria. O sal de cozinha é um exemplo. Pode botar e medir a temperatura que tiver. Se tu dissolver sal de cozinha na água, a água esfria, porque o processo é endo. Significa que quando tu dissolve o sal na água, o sal absorve calor da água para poder separar os seus íons. Então, esse calor, nós vamos chamar depois calor de dissolução. Assim como tem calor de fusão, calor de solidificação, tem calor de dissolução, que é o calor envolvido na dissolução de um mol dessa substância. Agora eu quero saber qual é o chamado calor de mudança de estado alotrópico. Porque eu falei para vocês ali no item 0, né, item 4, que é o quarto fator que influencia, que se eu usar grafite e diamante, se eu usar os alótropos, nós vamos ter energias diferentes. Então, nós temos que saber como que eu tiro essa informação dado isso aqui. Ó. Então, eu posso perguntar, qual é o calor envolvido na transformação de grafite para diamante? O processo é endo ou exo? Absorve ou libera? Esfria ou esquenta? Tudo isso pode perguntar. Qual é o valor? Positivo ou negativo? Então, gente, vejam, são processos exo. Se são processos exo, perde calor. Se perde calor, sai de cima para baixo. Agora, percebam que ao contrário daquele gráfico que nós mostramos aqui, né? Olha aqui, ó. Aqui também saiu de cima para baixo. Só que eu saí de uma posição para 3 diferentes. Agora, aqui nesse gráfico é diferente. Eu estou saindo de 2 posições para uma diferente, para uma mesma, né? 2 diferentes para uma. Ou seja, eu estou saindo de grafite e estou saindo de diamante para a mesma posição que é CO2. Então, tu sabe que lá embaixo tem CO2. Agora, gente, veja os ΔHs. Ó. Um é menos 94, outro é menos 94,5. Atenção, o sinal é só para dizer que é endo ou exo. Qual é a maior variação? A maior variação é essa rosa aqui, né? E se é essa a maior variação, quem é que está lá em cima? O diamante. Se o diamante está lá em cima é porque ele é mais ou menos energético, porque é mais energético. E se ele é mais energético, ele é mais ou menos estável? Menos estável, porque quanto mais energia tem, menos estável é. Olha aí, tchê louco, olha aí, tchê louco.
Então, a partir disso aqui, ó, eu posso perguntar para vocês, ó, qual o calor envolvido para passar de grafite para diamante? Aí é 0,5. Como eu estou subindo, mais 0,5. Se eu perguntasse o contrário, qual o calor envolvido de diamante para grafite? Menos 0,5, porque daí estaria descendo no gráfico. Esse calor é chamado de calor de mudança de estado alotrópico. Então, quando eu uso alótropos diferentes, nós precisamos saber achar essa diferença de energia aí, que é chamado calor de mudança de estado alotrópico. Tudo bem até aqui? Então, senhores, temos aqui uma lista de exercícios, tá? Que você está recebendo. Essa é a questão número 1 que eu vou fazer aqui com vocês, que tem a ver com o que nós acabamos de ver, né? Então, olha o que ele está dizendo aqui. Em alguns tipos de fogos de artifício, o alumínio metálico em pó é queimado, liberando luz e calor. A reação que ocorre é essa representada a seguir. Então, é a reação. Essa massa molar ele não deu, já calculei aqui para facilitar a nossa vida, tá? Então, alumínio é 27, oxigênio é 16, 3 vezes 16, mais 2 vezes 27, vai te dar massa molar. O alumínio é massa direta 27, beleza? Ele diz assim, ó, a queima de 1 grama de alumínio em pó forma 19 gramas de óxido de alumínio. Aí é uma reguinha de 3, né, gente? 2Al, 2 alumínio, 2 vezes 27, né, gramas de alumínio, que dão 54 gramas, vão reagir com quanto? 54 gramas de alumínio vão reagir com, está falando de quem? Não, reagir não, vão formar, né, 102 gramas de óxido de alumínio. Aí ele está dizendo, se reagir 1 grama, né, se reagir 1 grama de alumínio, quanto vai formar de óxido de alumínio? Aí precisa. É só você fazer essa singela reguinha de 3. Tá? Aí se você olhar, 102 dividido por 54, não vai dar 19, né? Tudo bem? Então, 1 grama de alumínio em pó vai formar 19? Não, vai formar bem menos do que isso. Então, falso afirmativo. A queima de 1 grama de alumínio em pó necessita de aproximadamente 0,62 litros de gás oxigênio. Aí mesmo esquema. 54 gramas de alumínio está produzindo 102 gramas de alumínio em pó. Desculpe, com óxido de alumínio. 54 gramas de alumínio está reagindo com quanto de oxigênio? Com 3 meios de 22,4. 3 meios vezes 22,4 litros, que é o volume ocupado por um mol de qualquer gás na CNTP. Se tu está reagindo 1 grama, quanto vai dar? Você vai lá, pega a sua linda e bela calculadorazinha, eu não fiz ainda esse cálculo, tá? Vou fazer agora com vocês, para nós vermos o que vai dar. Então, ó, 3 meios de 22,4, que é 1,5, né? Então, 1,5 vezes 22,4 vai ser igual, dividido por 54, que vai ser igual 0,62. Voltamos para lá, 0,62. Então, tá correto. A queima de 1 grama de alumínio em pó libera 306. Gente, 54 gramas, que são 2 mol, libera isso. 1 grama vai liberar isso? Acho que não, mas vamos fazer a conta. 1.653 dividido por 54. Será que eu estou ruim de cálculo? 1.653 dividido por 54. Isso vai ser igual a 30. Né? 30,6. Então, não. Está dizendo que 306? Não. 306 não. Então, falso. A reação de queima do alumínio em pó é ESO. Toda queima é um processo ESO, não precisa nem olhar. Então, verdadeiro. Então, vimos que a verdadeira 2 é 8. Para ver se fizemos tudo certo. Vamos lá olhar o gabarito, que eu vou te dar o gabarito. Questão número 1, deixa eu ver. Ó, 2 e 8. Beleza? Então, não passei vergonha nessa. Tudo bem, gente? Então, eu escolhi aqui algumas questões para vocês, tá? Que eu vou colocar aí para você
poder fazer em casa, né? São apenas, deixa eu ver quantos, 14, porque uma eu acabei de fazer, né? 14 questõezinhas, que é o que você tem para essa semana, tá? Então, não precisa chorar, tá? Sem choro, sem vela, tá? Isso é o que você precisa fazer essa semana, tá bom? Valeu, moçada? Semana que vem a gente manda mais uma, né, diversão aí para vocês. Beleza? Abraço, então. Até a próxima.